Bom, hoje nós vamos resolver o exercício 3.2. A placa ao lado está sujeita às forças uniformemente distribuídas mostradas, em que F de x é igual a 10 kN, F de y igual a 15 kN e T igual a 5 kN. Calcule as tensões normais máximas e o plano em que ocorrem. Determine as tensões na linha diagonal da placa, na linha tracejada. A placa tem comprimento e altura 10 cm e largura 5 cm. Então vamos resolver avaliando as tensões e determinando o círculo de Mohr. Antes de prosseguirmos, precisamos determinar as tensões. Para isso, precisamos determinar as áreas em que essas forças serão aplicadas. Observe que nossa placa tem espessura 5 cm. Seus lados são iguais e é uma placa quadrada. Dessa forma, todas as áreas laterais que estão recebendo forças no nosso problema, elas serão 10 vezes 5, o que temos 50 cm². E aqui eu vou ensinar um truque que provavelmente você já saiba. Sempre que você tem uma unidade do tipo cent, mili, eca, deca, qualquer coisa assim, ao quadrado, você avalia ela observando o que o termo significa. Em que sentido? Por exemplo, o centímetro é 10 elevado a menos 2. Cent. Então você coloca 10 elevado a menos 2 vezes metro. E tudo isso ao quadrado, porque no caso é o centímetro ao quadrado, né? Por exemplo, centímetro vezes metro ao quadrado. Não, centímetro ao quadrado é centímetro ao quadrado. Então, 1 centímetro fica igual a 10 elevado a menos 4 metros quadrados, ou 0,0001 metro quadrado. 0,0001 metro, tá certo, metro quadrado. Dessa forma, fica mais fácil converter as unidades para SI. Continuando, veja que a nossa tensão XX é a nossa força em X que atua sobre a área que encontramos. Nossa tensão YY é negativa, pois observe que o sentido da força é negativo. Nossa tensão cisalhante é a força T sobre a área. Note que T está no sentido positivo de Y, o que faz com que também seja positivo. Bom, conhecendo os valores, então podemos aplicar nossas fórmulas para o centro do círculo e o raio do círculo. Encontrando os valores, aplicamos a análise das tensões principais e encontramos seus valores. Observe que podemos desenhar então nosso círculo. Observe que o centro do círculo é negativo e temos uma tensão principal negativa. Dessa forma, observe se você está representando essas informações corretamente no seu círculo. Para encontrarmos os ângulos para as tensões planas e de cisalhamento, podemos nos utilizar da relação de seno. Temos a nossa tensão cisalhante como 1 MPa e o nosso raio como 2,7 MPa. Dessa forma, a gente tem duas abordagens. Podemos fazer para encontrar θ estrela outro seno, ou simplesmente subtrair 45 graus menos 10,9 graus, de tal forma encontrar 34,1 graus, pois lembre-se de que 2θ1 mais 2θ1 estrela tem que ser 90 graus, como você pode ver na imagem. Portanto, θ1 mais θ1 estrela tem que ser 45 graus. Então, dessa forma, podemos visualizar os planos. Note que as tensões principais estão no sentido anti-horário. Porém, no círculo de Mohr, elas estão no sentido horário. As tensões de cisalhamento máximo estão no sentido horário. Porém, no círculo de Mohr, estão no sentido anti-horário. Tome cuidado com isso na hora de desenhar. Vamos agora analisar as tensões na diagonal da placa. Lembre-se que nossa placa é quadrada, portanto a diagonal 45 graus portanto, a diagonal forma 45 graus com o eixo Y. E se você ficar um pouco em dúvida com isso, não souber muito bem como elaborar esse raciocínio, observe que se tomarmos um eixo aqui, paralelo a Y, e um eixo aqui, paralelo a X, temos que, se tomarmos também um outro eixo perpendicular à diagonal, teremos que esse eixo é como se a gente tivesse feito uma transformação nesses novos eixos que a gente desenhou aqui de 45 graus. Então, como se a gente rotacionasse esses eixos. E aí, então, seria então a diagonal 45 graus no sentido anti-horário em relação a Y. É por isso que a gente avalia que a diagonal forma 45 graus com o eixo Y. 45 graus no eixo XY é 90 graus no círculo de Mohr. E note que são 90 graus no sentido horário, pois estamos avaliando 45 graus no sentido anti-horário.
Novamente, observe que temos 2α como sendo 90 graus. Observe que o ângulo 2θ1 é realmente o nosso ângulo das tensões principais. Para encontrarmos o ângulo como sendo θ1, vamos fazer o seguinte raciocínio. Observe que aqui temos 2θ1. 90 menos 2θ1 é 2θ1 estrela, como visto anteriormente. Então, note que aqui temos 2θ1 estrela. Porém, note que podemos avaliar uma perpendicular ao eixo normal passando no centro do círculo. E observe que o ângulo entre o eixo normal e esta perpendicular é 90 graus. Se temos 2θ1 estrela aqui, obrigatoriamente devemos ter 2θ1. Bom, logo encontramos θ1. Aplicando as relações trigonométricas nesse triângulo rachurado, podemos obter nossas tensões. E agora, por fim, aqui podemos visualizar as tensões na diagonal. Dessa forma, concluímos o exercício. Eu espero que você tenha entendido.